Leitura diária. Josué, capítulo 4. O memorial das 12 pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera entre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram, preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam estas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessados. Ele assim fez para que todos os povos da terra
saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém? Para refletir. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Visando transmitir à posteridade de Israel aquele grande feito, o Senhor ordenou que Josué separasse 12 homens, um de cada tribo, a fim de que tomassem 12 pedras do meio do Jordão, de onde os sacerdotes haviam pousado com a arca da aliança, e levassem essas pedras ao alojamento aonde passariam a noite. Essas pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, foram erigidas em coluna por Josué, tornando-se um marco histórico do início de sua liderança e da entrada do povo em Canaã. Era plano do Senhor que cada família do seu povo fosse instruída e edificada sobre o firme fundamento de sua palavra, um claro e sonoro, assim diz o Senhor, deveria ser não apenas o discurso, mas o estilo de vida de cada lar. Ao darem testemunho do Senhor e de seus sinais e prodígios, os pais inculcavam em seus filhos sábias e duradouras lições de confiança no poder de Deus e em seu amor. Assim como o povo se apressou e passou o Jordão, fazendo tudo como Josué ordenara, cumpria aos pais ter sobre seus filhos a mesma autoridade e aos filhos a mesma disposição para obedecer. O resultado de famílias bem ordenadas seria este: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O método de Deus continua sendo o mesmo quando compreendemos e buscamos vivê-lo em nossa casa, colocando o Senhor em primeiro lugar todos os dias, através do estudo da Bíblia, do culto familiar e de uma vida de oração. Estamos nos revestindo da armadura de Deus, e se há a necessidade de uma armadura, é porque há guerra. Há uma grande obra a ser realizada no final deste grande conflito, e esta obra deve começar em nossa família. Erga a coluna das bênçãos em sua casa. Ame seu cônjuge, ame seus filhos, faça da sua família o seu primeiro ministério e sua equipe missionária. Mesmo que nossas lutas diárias sejam diferentes, temos o mesmo Deus Todo-Poderoso em nossa defesa. Passemos diante do Senhor para a batalha, orando em todo o tempo, e certamente receberemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus, de modo que outros nos digam: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 8:23. Amém?